Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador, o Messias, esteja com todos que creem no Pai. Bom, meus irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo por conta de algumas coisas que eu tenho visto no YouTube. Tem irmãos aí que estão usando até os meus vídeos para poder fazer vídeo contra mim, né? Com respeito aos mandamentos, aos 10 mandamentos. Na verdade, formaram-se um grupo de umas 5 pessoas mais ou menos. E essas 5 pessoas, elas acreditam que elas são escolhidas, que elas são uma das 144 mil testemunhas. E por esse fato, elas acreditam que o Robert seja uma pessoa que veio lá do alto. Porque quando ele chegou e começou a contar coisas sobre o Apocalipse, coisa que todo ser humano tem curiosidade em decifrar, e começou a falar de algumas coisas que não eram faladas no sistema religioso, todo mundo ficou vislumbrado, porque todos estavam famintos, todos estavam com fome e com sede da verdade. E aí começou a crescer o canal, as pessoas começaram a gostar. Eu sou uma das pessoas que realmente comecei a gostar muito dos vídeos do irmão Robert. Só que ele começou a tropeçar alguma parte do caminho. E o problema foi esse, meus irmãos. Ele tropeçou e os seus seguidores estão tropeçando todos juntos. Em vez de pesquisar e buscar, não. Eles preferem seguir o irmão Robert. E aí eles falam assim: não, eu estou seguindo ao Messias e ao Salvador. Vocês não estão seguindo ao Messias e ao Salvador. Se o Robert chegar e fizer um vídeo domingo falando uma coisa a respeito de algum assunto, na segunda-feira vocês vão lá e vão fazer seus vídeos em cima do que o Robert falou. Isso é fato. Isso é fato, isso é perceptível. Quem anda assistindo os vídeos percebem isso. Vocês são cópias baratas do Robert. E o Robert é uma cópia barata de um falso profeta. Bom, esses irmãos têm se levantado contra mim pelo fato de eu não acreditar que os 10 mandamentos foi o nosso Pai verdadeiro que deu. Por que eles acreditam que foi o nosso Pai verdadeiro? Porque eles acreditam que porque o Robert disse que os 10 mandamentos foi o nosso Pai, que o Pai foi lá, deu através de um anjo na mão de Moisés, para que Moisés cuidasse do povo, porque o povo era rebelde, e que ele, imagina se ele não tivesse dado as leis. Eu estou ouvindo cada absurdo. Quando vocês que fazem parte desse grupo, que estão enganando as pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que no monte elas estão seguras, olha, vocês são os maiores farsantes que eu já vi, tá? Vocês fazerem pessoas subir para monte para ouvir vozinha de música. Desculpa, vocês são os ridículos. Vocês saíram da verdade e estão vivendo um evangelho carnal. Eu vou falar, já que é para falar, eu vou falar. Vocês vivem um evangelho carnal e mentiroso. Se vocês acreditam nos 10 mandamentos, então vocês caíram da graça. Vocês estão amaldiçoados, tá bom? O Messias disse, através de Paulo, que aquele que acredita na lei, ele cai da graça. E vocês caíram da graça, porque vocês estão defendendo 10 mandamentos lixo. 10 mandamentos que não valem nada. Só trouxe destruição para a humanidade. O anjo caído, chamado Jeová, o Deus inferior, que não vale nada, ele enganou vocês direitinho, criou mandamentos, 10 mandamentos que pareciam ser mandamentos do nosso Pai, e se passou pelo nosso Pai
para enganar a humanidade. E aí ele pegou um tal de Moisés como intermediário para poder escravizar as pessoas. E com esses mandamentos fazer com que Moisés subjugasse o povo hebreu e consequentemente subjugar toda a humanidade. Por isso que hoje você só ouve falar dos 10 mandamentos em tudo quanto é lugar, dentro de igreja, dentro de instituição, dentro de sistema político, tudo está embutido os mandamentos, tudo, leis, tudo. E o engraçado, como que um pai onipotente, onipresente, onisciente, um ser inteligentíssimo que está acima de qualquer compreensão humana, possa ser tão burro. Porque não é possível, deve ser burro. Porque se eu fosse onipotente, onipresente, onisciente, vendo lá Moisés, o próprio Satanás, vendo toda a humanidade sendo destruída por causa dos mandamentos, eu iria dar os mandamentos? Jamais, meus irmãos, jamais. Um mandamento que gerou morte de milhões de pessoas. Milhões de pessoas, meus irmãos, e até hoje morre gente por causa dessas leis malditas, por causa dessas leis religiosas. É povo se levanta contra povo, é guerra em tudo quanto é lugar. Outra coisa, o que Moisés ficou fazendo 40 dias lá no monte? Diz que ele viu a face, sabe? Ele viu a Deus, ele viu ao anjo. E como? Então o Messias é um tremendo de um mentiroso. Se Moisés recebeu da mão de Jeová, da mão de um anjo, que foi lá e pegou da mão de Deus, do Pai, esses 10 mandamentos, e entregou na mão de Moisés, então o Messias é um mentiroso. Porque o Messias falou que ninguém viu ao Pai senão o Messias. E ninguém desceu de lá, se ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de lá. Agora eu que sou o falso irmão, o joio, porque eu só ouço isso, que eu sou joio, joio ainda é até uma palavra bonita. O irmão que fez aí o vídeo aí eu agradeço, mas é um belo de um hipócrita também. Vem me procurar no WhatsApp para saber minha opinião e aí se levanta. Muito hipócrita mesmo. Mas tudo bem, faz parte. Bom, irmãos, e aí esses mandamentos, se o Messias falou que só ele viu ao Pai, que ele desceu de lá e só ele subiu, como que esse anjo pegou da mão do Pai esses mandamentos e entregou na mão de Moisés? Ou então foi o próprio Pai que foi lá e deu na mão de Moisés, não foi? Então Moisés viu ao Pai. Então quem que está mentindo? É Moisés ou é o Pai? Ou Moisés viu realmente Deus, mas não o Pai Celestial, ele viu Jeová. Ele viu Jeová e viu os anjos caídos, um anjo caído trazendo os mandamentos, para enganar a humanidade, para que a humanidade acreditasse que os 10 mandamentos fossem do Pai verdadeiro. Tanto é que hoje toda a humanidade acredita que os mandamentos é do Pai. Até os seguidores do Robert. Até os mais... Os melhores, né, seguidores, porque para eles só vai ser salvo os 144 mil, né? Eles são os escolhidos, os especiais. O resto não vale nada. O resto é tudo hipócrita, porco indomável, anjo caído. É só isso. É só isso que você ouve, meu irmão. Se você se levanta contra esse grupo, se você não aceita as ideias, as ideologias dele, se você não segue a Bíblia hebraica mitraica, criada pelo sistema judaico-romano, se você não segue o que eles querem que você siga, os seguidores do Robert, aí eles se levantam, eles mandam mensagem para o outro e começam a perseguir a pessoa. Tá me parecendo na época próximo ao concílio de Nicéia, que os verdadeiros evangelhos foram escondidos
e muitos foram excomungados porque tinham ideias opostas ao que o Império gostaria que acontecesse. O Império queria que fossem os evangelhos que estão aqui hoje. Esses aqui, ó. E os livros apócrifos? Aonde estão? Por que ninguém dá valor? Por que ninguém fala? Aí o cara vem me falar que... Primeira coisa, meus irmãos. Se a pessoa não sabe a diferença do bem e do mal, do amor e do mal, do bem e do mal, ela nunca vai interpretar as escrituras corretamente. Porque as pessoas acreditando que foi dado um mandamento de morte na mão do povo e foi o nosso pai que mandou, ou você está chamando o nosso pai de burro, ou você está chamando o Messias de mentiroso, porque o Messias falou que ninguém viu ao pai a não ser ele. Então o que esse anjo pegou da onde? Só Deus jogou lá de cima na mão do anjo? Falou, eu estou jogando daqui de cima os mandamentos, você pega aí embaixo... Aí, acho que foi por isso que quebrou os mandamentos no chão. Não foi Moisés que jogou. Acho que Deus jogou lá de cima e caiu no chão, não foi? Ah, me poupe, meu. Me poupe. Mandamento de morte. Ainda estão defendendo os 10 mandamentos. Estão defendendo o mandamento de morte. Meus irmãos, bota uma coisa na cabeça. Antes do Messias não existia verdade. Não existia justiça. Não existia amor. Antes do Messias todos eram mentirosos. Todos. Jeová fez uma cópia barata, sabia que o Messias ia vir. Por isso ele criou os 10 mandamentos, para que todos acreditassem que esse fosse o verdadeiro mandamento do Pai. Mas quem trouxe o verdadeiro mandamento do Pai foi o Messias. Ele veio apresentar o Pai verdadeiro. O Messias foi uma espécie de profeta e salvador, porque ele veio anunciar o reino do Pai verdadeiro. Antes do Messias, ninguém tinha anunciado o reino verdadeiro do Pai. Eles estavam anunciando o reino de Jeová através dos 10 mandamentos e através das leis cerimoniais religiosas dos judeus. Tá bom, meus irmãos? Mas continue fazendo os seus vídeos aí, vocês, os robertianos, né? Eu vou começar a destacar vocês como os robertianos, porque já me chamaram de tanto nomes, vocês, só que vocês não conseguem enxergar, vocês têm olhos, mas não vê. Vocês querem olhar com os olhos do Robert. Vocês querem olhar com os olhos do Robert. Vocês são tão inocentes que pelo fato do cara conhecer vários países do mundo, vocês acham que o cara sabe mais que todo mundo. Pelo fato do cara morar na Europa, ter conhecido o mundo inteiro, você acha que o cara conhece mais do que os outros? A verdade. Meu irmão, eu nunca andei de avião na minha vida, eu nunca saí de um estado, assim, acho que se eu visitei 2 estados aqui próximos da minha cidade aqui, foi muito. Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, eu não posso fazer essas viagens, meus irmãos. Sou trabalhador e sou honesto. Entendeu? Aí as pessoas ficam vendo o cara lá na Turquia, vê o cara lá nas cidades onde o Paulo andou, vê o cara lá nas pedras da Geórgia, vê o cara lá em Londres, os caras falam, nossa, esse cara é do Pai mesmo, olha. Nossa... Vocês estão sendo enganados, meus irmãos. Cuidado. A verdade está dentro de você. A verdade não está dentro de um canal. A verdade está dentro de você e não é uma pessoa que vai te levar a esse conhecimento. É você mesmo buscando a verdade. Porque a pessoa que... O próprio Pai vai te dar esse aval para você avançar espiritualmente. Né? Não é uma pessoa lá atrás do vídeo botando a carinha dele bonitinha. Não, e o engraçado é que todos os seguidores do Robert, você pode ver que todos os vídeos são parecidos. Ficam na frente da câmera e bota as imagenzinhas, ou seja, se tornaram copiadores de informação. Se tornaram um grupo religioso, ou seja, o que ele determina, o que ele passa no domingo, o assunto que ele passa no domingo, no decorrer da semana, esses irmãos vão lá e fazem vídeos do mesmo assunto, reforçando o que o Robert falou, ou seja, são papagaios. Tá bom, irmãos? Esse é apenas um desabafo de um irmão que está cansado de ver tanta baboseira. A paz do Salvador esteja com todos.